O Joshua, tá tudo bem? Sim, doutora Patrícia, eu tinha esquecido de gravar áudio. Ah, tá, tudo bem. Tá bem. Ah, como eu disse, então, tem aquela anatomia convencional, que é aquilo que a gente estuda na faculdade, e depois aquilo que é mais aprofundado dentro da cirurgia plástica. A gente fala do SMAS, isso a gente fala todo o tempo dentro da cirurgia plástica, o SMAS, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial da face. Ele tem uma camada superficial, que no terço superior é o frontal, no terço médio orbicular dos olhos, no terço inferior o platismo, que eu já mostrei para vocês. E na camada profunda, no terço superior é o corrugador e o próstero, e no terço médio e inferior tem os elevadores e os depressores. Os elevadores são o zigomático maior e menor, elevador do lábio superior e elevador do ângulo da boca. Os depressores, o depressor do ângulo da boca, o depressor do lábio inferior. Então, esse livro foi publicado em 1994, ele divide a face em 7 zonas de risco cirúrgico. O foco dessas 7 zonas de risco, ele é totalmente voltado para a ritidoplastia, tá? Em compensação, essas zonas são zonas que não só tu vai usar na ritidoplastia. Toda vez que for fazer alguma cirurgia na face, a gente vai sempre pensar em evitar fazer um dano nesses nervos, nesses locais, tá? Então, a zona número 1, ele fala a gente vai pegar aqui o meato acústico externo, tá? Eu penso que vocês estão me vendo. E aí, a gente vai contar 6,5 centímetros abaixo aqui na cabeça do esternocleidomastoide. Daí dá pra ver ali na fotinho, tá? 6,5 centímetros abaixo vai ter um raio de 3 centímetros. Esse é um ponto que tem chance de, no momento que a gente está operando, né, nesse ponto, o ponto número 1, a zona número 1, de lesar o nervo auricular magno, o grande nervo auricular, tá? Então, toda vez que estiver fazendo cirurgia nesse ponto, tem que ficar ligado de que ali pode ser que possa fazer uma lesão nesse nervo. Esse nervo ele vai superficial ao SMAS, ele não é profundo, a maioria dos outros nervos, das outras lesões vocês vão ver que eles vêm mais profundo ao SMAS, tá? A lesão permanente desse nervo vai causar uma dormência, né, nos terços inferiores da orelha e da pele adjacente do pescoço e da bochecha. Então, aqui mostra bem direitinho, opa, esse é o zona 1, tá? Essa dormência também é uma outra coisa que a gente tem que pensar, que além de que a gente tem que evitar lesionar esse nervo, né, nesse local, esse local, essa zona 1, é onde passa o nervo. Então, a outra utilidade de saber exatamente onde ele passa, além de não causar dano, é saber que se tu anestesiar ali, tu vai ocasionar uma dormência no lobo inferior da orelha, né? E na pele adjacente do pescoço e da bochecha. Isso é muito bom para quando quiser fazer uma cirurgia nesse local, né? Em vez de ficar infiltrando tudo, pode anestesiar ali, é uma boa opção para fazer, inclusive, aquelas cirurgias de fissura do lóbulo da orelha, tá? Daí vem a zona 2 é a zona temporal, tá? Esse triângulo que a gente vai mostrar, que eu vou mostrar agora, né? Ele conta meio centímetro abaixo do trago da orelha, e ele vai fazer uma linha que vai 2 centímetros acima da sobrancelha, tá? Da cauda da sobrancelha. E depois o arco zigomático. Essa é a área onde passa o nervo temporal, que é um dos ramos do facial. Primeiro raminho que se a gente for pensar, né, naquele desenho da mão, tá? Essa linha, esse triângulo, né, ele é traçado dessa maneira que eu expliquei. Meio centímetro abaixo do tragus, mais 2 centímetros acima faz uma linha, né, 2 centímetros, e depois o arco zigomático, tá? Então, ali passa o nervo temporal, o ramo temporal do nervo facial, tem que ficar sempre prestando atenção para não lesionar ele aí. A lesão, né, caso aconteça de lesionar o ramo temporal, vai ter uma ptose unilateral da sobrancelha e vai ficar assimétrico, né? A zona 3 é o ramo mandibular do nervo facial, tá? Que é o que passa aqui. Esse ramo, muitas vezes ele pode ser lesionado quando vai fazer uma lipo de papada, né? Porque entra com a cânula, pode lesionar ali.
Também, além de lesionar, ele pode lesionar a artéria e veia facial. Ele tem 2 centímetros da comissura do lábio para cá e na metade da mandíbula. Faz encontra esse ponto e um raio de 2 centímetros nessa área é onde deve estar passando esse nervo. Então, essa é a outra zona que quando vai operar ali tem que cuidar, tá bem? Para não lesionar. O paciente que apresenta, né, uma lesão do ramo mandibular, ele vai ter uma dificuldade de mostrar, no caso, os dentes inferiores. O lábio não vai conseguir ser tracionado para baixo. Então, quando for fazer assim, aquele lado aqui não vai descer, né? Desce só o outro. Daí fica, enfim, fica assimétrico, né? E é essa lesão que ocasiona caso acometa esse nervo, tá? Nervo mandibular, ramo mandibular do nervo facial, tá bem? A zona 4 é dos ramos zigomáticos e bucal do nervo facial. Essa zona 4 também é muito importante a gente lembrar, porque esses nervos, eles passam superficiais ao coxim de Bichat, né? Coxim adiposo de Bichat, tão famoso pelas bichectomias. Então, a bichectomia, né, ela é uma cirurgia que acomete diretamente uma zona de perigo de cirurgia, né? Então, por isso que a gente tem que tomar sempre cuidado, e justamente para não fazer com qualquer profissional, né? Porque é um conhecimento anatômico importante e evitar lesar não só o ramo zigomático e bucal, mas também o ducto parotídeo que passa ali, tá? A demarcação dessa zona 4 é com a proeminência malar zigomática, foi isso que eu falei para vocês. Lembra que o osso zigomático, muitas vezes, dentro da cirurgia plástica, a gente chama como malar, então vai usar a proeminência malar, o ângulo da mandíbula e a comissura labial. Faz um triângulo equilátero ali, esse é o local da zona 4. O que acontece se eu lesionar os nervos na zona 4? Quando o paciente sorri, o lado paralisado não vai subir. Então, o paciente vai sorrir, mas aquele lado que paralisou não sobe. Então, vai dar uma simetria e vai ser mais visível essa simetria quando o paciente sorri, tá? A zona 5 é dos ramos supraorbitário e supratroclear do trigêmeo. Nesse caso, a zona 5 não serão sequelas motoras, e sim sequelas sensitivas, né? O paciente vai se queixar de dormência, anestesia dolorosa, né? No couro cabeludo, pálpebra superior e dorso do nariz. Agora eu vou explicar para vocês um marco anatômico que vai servir para as outras zonas posteriores. A gente vai traçar uma linha, tá? Que vai pegar do forame supraorbitário a linha média da pupila, linha pupilar média, tá? Daí o forame infraorbitário, o segundo premolar mandibular e o forame mandibular, tá bem? Então, essa linha que passa aqui vai passar agora as nossas próximas zonas, tá bom? Então, a zona 6, tá? É a do nervo infraorbitário, que também passa nessa linha que eu expliquei, tá? E essa também vai ser uma lesão sensitiva e não motora, tá bem? Essa dormência, como o paciente acaba ficando mais dormente, ele vai ter um pouco de dificuldade, talvez, para mastigar, mas não por uma questão motora, mas pela questão de sensibilidade, tá? É um círculo de 1,5 centímetro ao redor do forame infraorbitário, que fica a 1 centímetro do rebordo da orbital inferior, tá? 1 centímetro para baixo na linha média da pupila, tá? E a zona 7, que seria do nervo mentoniano, tá? Um círculo de 1,5 centímetro em volta do forame mentoniano. Essa lesão também vai causar uma dormência, vai dar uma dificuldade de manter o alimento na boca durante a mastigação e a impossibilidade de tocar instrumentos de sopro. Então, essas são as 7 zonas faciais, segundo esse livro de 1994. O que eu quero dizer com isso? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais
e é uma anatomia mais moderna. Ou seja, mesmo as ciências mais, como a própria anatomia, elas evoluem, e é engraçado pensar isso como ciência, né? Porque a anatomia, afinal, o corpo humano seria o mesmo, mas com o passar do tempo, inclusive dos interesses da humanidade, a gente vai estudando mais, se especializando mais e passando a ver a anatomia de uma maneira diferente. Então, primeiro o básico, o que eu falei antes, a anatomia do Sobota, do Nester. Depois a gente fala desse livro de 1994, que coloca essas 7 zonas de perigo. E, atualmente, a gente fala da anatomia do envelhecimento. Tem um médico australiano, Dr. Brian Mendelson, que acabou especificando um pouco mais ainda. Ele, em vez de falar de 7 zonas de perigo, ele vai falar das 5 camadas da pele, da face, tá? E aí ele vai falar a respeito do reparo anatômico, dos lugares, né, onde a gente tem que cuidar, que vão passar o nervo. Em vez de pensar em 7 locais, nesse momento vai ser conforme as camadas. Eu vou explicar um pouquinho melhor, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei o site dele, tá? O site dele tem todos os artigos que ele já publicou, nesse outro que tá ali, For Surgeons, e são artigos muito interessantes, bem aprofundados, assim, mas é bem bacana de ver, tá? Então, a anatomia do envelhecimento, né? A gente sabe que com o passar do tempo, não só a nossa pele diminui de espessura, mas inclusive tem uma reabsorção óssea, né? E também a gente tem os ligamentos retentores da face que vão acabar marcando bem todas essas linhas de expressão que a gente diz, né? E a partir daí que começa essa anatomia do envelhecimento e dessa nova maneira de olhar para a anatomia, tá? Então, ele divide a face em face anterior e face lateral. O que ele quer dizer com isso? Existe uma linha que passaria aqui, separando aquilo que é anterior, né? Que vocês veem aqui, e do lateral, tá? E a gente considera que a face anterior é a face da comunicação, da expressão facial, né? Que é onde a gente faz toda a nossa expressão. Ela é móvel, tá? E ela é propensa à frouxidão com envelhecimento, né? E já a face lateral são mais as estruturas de mastigação e ela é relativamente fixa, tá bem? A face seria móvel e fixa, eu gosto muito dessa imagem, mas eu vou voltar nela um pouquinho depois, tá? Então, como é que ele divide as camadas da face? Seria número 1 a pele, segundo o subcutâneo, o terceiro o esmalte, que eu expliquei para vocês, que é aqueles músculos miméticos da face, né? Depois a camada aureolar, que são os ligamentos de retenção e os espaços. E no último lugar a face profunda e o periósteo, tá? Isso é o que teria de mais atual hoje em dia quando o assunto é a anatomia da face. Então vamos lá. Camada 1 é epiderme e a derme, né? A camada 2 seria a camada subcutânea, de gordura subcutânea, que dá volume, né? E também que conecta a derme ao esmalte. A camada 3, que é o próprio esmalte, que é isso que a gente já combinou, que são esse conjunto de músculos, né? E que ela também muda conforme vai, por exemplo, no couro cabeludo ela é chamada de galha, de face temporoparietal, quando a gente está falando do temporal superficial, face orbicular, e o esmalte no terço médio inferior da face do platino. E a camada 4, que eu acho que é a camada mais interessante, que nessa fotinho dá para ver muito bem, tá? Vocês vão ver que tem os ligamentos retentores da face. Eu não consigo apontar, não sei se tem como, acho que não vê o meu mouse, né? Não. Mas seriam aqueles ligamentinhos que vocês estão vendo ali, tá? Acima estaria o esmago, o platisma, né? E ali aqueles ligamentos que são os ligamentos retentores da face, os espaços, que seriam espaços que são fáceis de fazer dissecção, é quando a gente passa o dedo e é fácil de entrar, né? E teria uma camada de músculos mais profundas e intrínsecas à inserção óssea, tá bom? E aí, o que acontece? Junto desses ligamentos retentores da face, estão sempre os ramos do nervo facial, que são protegidos por esses ligamentos retentores da face.
Então, esses ligamentos, eles estão relacionados às marcas de expressão, eles ajudam, como eu diria assim, a puxar aquela marca de expressão que a gente tem na face. E quando a gente faz uma ritidoplastia, a gente tem que, de alguma maneira, dissecar, cortar esses ligamentos para que possa soltar, né? E a pele poder ser esticada para trás, fazendo um rejuvenescimento, seria o lifting facial. E justamente por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque se tem que cortar eles e os nervos estão ali, bom, ali é área de perigo, né? Tá. Nesse momento que a gente tem os ligamentos, o nervo facial, ele passa de profundo para superficial. Que o nervo facial, eu até acho que eu manipulei um pouco nessa parte, ele entra atrás da parótida, né? E depois ele vai superficializando, tá? Então, quando a gente está na parte mais profunda dele, que é abaixo da parótida, ali é mais difícil da gente lesionar, porque está protegido pela parótida. Aos poucos, quando ele vai superficializando, que são naqueles locais tanto das 7 zonas, que na verdade é o mesmo local, mas é uma maneira diferente de descrever, né? Ou naquelas 7 zonas de perigo, ou pensando no momento que eles superficializam junto dos ligamentos retentores da face, é o momento que a gente tem mais chance de lesionar ele, tá? Aí tem um desenho também do Mendelssohn, tá? Desses ligamentos retentores, os septos, as adesões e os ligamentos verdadeiros, tá bem? Tá ali o desenho, espero que tenha ficado claro. E pode ver que esses ligamentos que separam um pouco entre a face anterior e a face lateral, tá? Que seria supostamente por aqui. E aí os espaços faciais, que também fazem parte da camada 4, teria ali o espaço temporal, o espaço pré-zigomático e o espaço pré-masseterico. São espaços que a dissecção, ela é mais fácil na hora da cirurgia e também são espaços seguros. Supostamente nesses espaços não estão passando nenhum ramo de nervo a ponto da gente lesionar. Então são espaços seguros de dissecção, tá bem? A camada 5 é o periósteo, que se sobrepõe ao osso, é só por uma questão informativa mesmo, mas também tem técnicas de ritidoplastia que fazem periossal, tá? Mas isso, enfim, seria mais pra frente. Daí aqui é só uma imagenzinha mostrando todas as possibilidades que tem de lesionar o nervo, né? Às vezes até fazendo até na própria anestesia, né? Tá? Ou pela sutura, ou queimando esse nervo, ou cortando o nervo, ou esmagando, tá? E aí, a pergunta é, bom, a gente foi lá, a gente estudou anatomia, a gente cuidou tudo direitinho, para que não, a gente cuidou as 7 zonas, mas deu problema. E aí, o que acontece quando dá problema, né? Então, tem 3 tipos de lesão nervosa, né, conforme as classificações. Uma neuropraxia, tá? Que ela costuma ser mais superficial e reversível, em pouco tempo ela se resolve. A gente chama, inclusive, que a neuropraxia é aquela de quando a gente dorme em cima do braço e depois volta, né? Daí tem a axonotemesis, que é a axonotimesis, que ela faz parte daquela degeneração valeriana, tá? Que seria que ela pode voltar, ela ainda pode ser reversível, né? Mas vai demorar mais tempo. E a neurotimesis, essa sim é mais reversível, tá? Na questão do que o paciente sente, né? Ele pode sentir uma parestesia, uma desestesia, ou anestesia, não sente nada, ou paralisia motora, tá? E aí, quais são o que acontece depois que a gente lesionou, como é que seriam as possibilidades de resolver isso? Ou por tratamento de microcirurgia, ou seja, vai fazer uma cirurgia microscópica, né, para tentar consertar esse nervo, né? Ou então existem os outros tratamentos que eles vão trabalhar com a simetria da face, que seria, no caso, a toxina botulínica, por exemplo. O paciente lesionou o ramo temporal e ficou com ptose da sobrancelha, tá? Então, do lado temporal que foi lesionado,
não ergue mais, então a gente faz uma simetria, vai fazer o botox, a toxina botulínica, do outro lado, para manter aquela simetria e que não fique tão perceptível assim o dano, né? A ritidoplastia parcial, né? No caso, vai fazer só de um lado, uma ritidoplastia, para também manter a simetria. Tem uma outra cirurgia que eu acho bem interessante, quando tem paralisia do nervo facial, muitas vezes dá ectrópio, o paciente acaba pegando o orbicular do olho, o paciente não consegue mais fechar o olho, mantém o olho aberto. E existe uma cirurgia que coloca um peso de ouro, na maioria das vezes, na pálpebra, que é essa fotinha que eu coloquei ali dos passos da cirurgia. Com esse pezinho na pálpebra, o olho acaba fechando pela gravidade, como fica pesado, fecha. E aí, para abrir, a abertura é inervada pelo óculo motor, então a abertura fica preservada, mas uma maneira de poder fechar o olho, não ter ectrópio, não ter uma lesão de córnea, é esse pezinho na pálpebra, tá? A outra coisa seria um lifting de sobrancelha, pode fazer um lifting de sobrancelha endoscópico, tem fisioterapia, acupuntura, são outras possibilidades em caso esse dano venha a acontecer, tá? Aí, para encerrar, eu queria dizer que é claro que a gente, como médico, sempre tem que se esforçar para estudar e para tentar sempre evitar qualquer tipo de lesão, seja ou qualquer dano para o paciente, mas em algumas vezes, por mais que a gente faça o melhor possível, às vezes acontece. E a única maneira de resolver isso, no meu ponto de vista, é segurando na mão do paciente e dizendo que a gente vai junto com ele para onde for, seja o que for, se deu problema, se deu ruim, a gente vai fazer de tudo possível para tentar consertar, né? E acho que se mostrar sempre ao lado do paciente, eu acho que é a melhor maneira quando isso acontece, porque a gente não é perfeito, né? A gente é médico, muitos médicos se posicionam como perfeitos e acham que a perfeição não existe, o humano vai errar algumas vezes, não é? E eu acho que a melhor maneira de lidar com isso é se colocando ao dispor do paciente no sentido de que a gente vai estar junto com ele, que a gente vai pegar na mão deles e vai dizer, vamos lá, tá? Mas o melhor mesmo é estudar anatomia e tentar evitar ao máximo esses tipos de lesões. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro e agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada, doutora Patrícia. Foi uma aula muito boa e eu acho que foi uma revisão ótima para quem já passou pela anatomia e para quem ainda está passando. Foi muito esclarecedora toda a anatomia que você mostrou. E, inclusive, essa relação que existe com a cirurgia, que eu acho que às vezes quando a gente passa pela anatomia não é tão fácil ver assim. Então, nesse momento, como a gente ainda tem tempo, vou abrir espaço para perguntas. Tá? Chegou uma pergunta agora. E é da Marina. Tu consegue colocar tudo? Eu acho que eu não tô te enxergando, acho tão estranho. Tá, eu vou tentar colocar eu mesmo. Um minutinho. Consiga me enxergar agora? Não, eu não sei que aparece fim da apresentação do slide. Peraí, só um pouquinho. Tente voltar para o aplicativo, por favor. Tá. Não sei porque que não tá indo. Foi. Tá me vendo? Eu não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Tá, então talvez se clica na sua própria imagem, daí aparece. Tá. Tu tá me vendo? Sim, tô vendo mesmo. Tá, não tô te vendo, mas tudo bem. Tá, vamos continuar então. A seguinte pergunta é da Marina, e em lesionando, sendo o segundo caso que pode ser reversível, o que poderia ser feito para melhorar mais rápido? Então, algumas vezes a gente, como eles falam que na literatura dentro da ritidoplastia, que é isso que a gente mais convive dentro da cirurgia plástica, né? As lesões podem acontecer de menos de 1% a 20%. Eles não teriam bem certo o dado correto de quantos por cento de todas as cirurgias que a gente faz que são lesionados nervos.
E a gente diz que, claro, que esses 20% devem ser entre residentes, né? Porque é quando a gente está aprendendo. E na maioria das vezes o tratamento é conservador mesmo, assim, a gente espera passar. Uma das possibilidades, além de esperar passar, é a fisioterapia, né? Fisioterapia ou até mesmo a acupuntura. Mas são tratamentos mais conservadores. Ótimo. Então, vamos para a seguinte pergunta, que é do Matheus. Ele pergunta, durante a ritidoplastia, é demarcado uma área de segurança, triângulo ao redor do nariz, que delimita a área de deslocamento. Daí, a seguinte pergunta que ele fez, qual estrutura emerge nesse local? Tu quer Eu que eu não repita entendi. a pergunta? Quero. Durante a ritidoplastia, é Tá. demarcado uma área de segurança. Ele Uhum. coloca entre parênteses triângulo ao redor do nariz, que delimita a área de deslocamento. Uhum. Qual estrutura emerge nesse local? Então, a ritidoplastia, ela é uma cirurgia que tem várias técnicas, né? Pode fazer a subesmas ou abaixo do esmas. Eu não saberia te dizer sobre qual técnica que ele está falando. E também a ritidoplastia é uma cirurgia assim, eu sou R1, cirurgia plástica. Normalmente é uma cirurgia de R3. Eu não tenho muita, como posso dizer, não saberia falar muito bem a respeito. Uhum. Ah, eu também acho que não entendi muito bem se ele está procurando a estrutura mesmo. Mateus, se tu puder, se tu estiver escutando aí, por favor, envia de novo a pergunta para ver se a gente consegue responder de uma melhor forma e tirar tua dúvida. Enquanto o Mateus reenvia aí a pergunta, eu vou passar para a seguinte pergunta e depois eu volto para ele. Que a seguinte pergunta é da Ana, que é o pecinho de ouro na pálpebra, mantém ela sempre fechada caso não exista o estímulo da abertura? Isso. Na verdade, o que que fala, assim, a gente coloca o pezinho, o estímulo da abertura vai ser o óculo motor que está preservado, então o paciente vai abrir. O problema quando faz uma lesão no facial é que ele não consegue fechar o olho e ele vai perder essa rapidez do piscar, né? Que a gente tem, enfim, não vai ter como piscar, enfim. Então, esse pezinho é sobretudo quando vai dormir, digamos, aquele paciente que não consegue fechar o olho, vai ficar com o olho aberto, vai fazer um ectrópio, vai ter uma lesão na córnea, né? Porque aquela córnea vai estar sempre exposta. Então é por isso que ele coloca esse pezinho, para que o olho consiga fechar completamente e não tenha um dano na córnea. Perfeito. Daí a seguinte pergunta é da Marina. Há algum caso dessas lesões acabaram ocorrendo devido à variação anatômica? Ah, então. Também fala isso nos livros, que existem variações anatômicas, claro, né, do nervo facial. Porém, as relações com as estruturas adjacentes, elas são mantidas. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, onde passa o ligamento retentor da face, vai passar o nervo facial. Talvez o ligamento retentor da face e o nervo facial possam estar em outras posições, variações anatômicas, mas eles vão ficar próximos. Então, por isso que essa anatomia mais moderna, no meu ponto de vista, às vezes é mais segura. Lembra das camadas, 5 camadas que tem? Existem ritidosflastias que eles só fazem superficial, eles não entram na terceira ou quarta camada, né? Fica só em pele subcutânea. E aí tem pessoas que dizem, bom, mas então seria mais seguro nesse momento fazer só nessa área, porque a gente sabe que o nervo é mais profundo. Só que ao mesmo tempo, quando tu pega abaixo da quarta camada, quando levanta a quarta camada, que é aquela imagem, tu consegue ver bem direitinho aonde são as estruturas anatômicas também. Então, também é uma maneira de tu saber o que tu tá fazendo. Ou tu trabalha abaixo, vendo exatamente onde está passando a estrutura, ou tu trabalha acima que tu sabe que não vai pegar ali, né? Que não passa ali, o nervo é mais abaixo, ele não é tão superficial, mas ao mesmo tempo tu não tá enxergando bem direitinho, né? Eu não sei se eu fui clara. Acho que ficou bem claro, sim. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu teria uma pergunta que seria sobre os ligamentos que tu explicou depois das sete
das 7 zonas de perigo, que são, os ligamentos estão colocados entre a face frontal e a face lateral. Em que parte seria anterior ou posterior a esses ligamentos a saída do nervo maxilar? Isso. Então, o que ele diz, né? O que a gente estuda? Que tipo, digamos, tem a parótida, o nervo vem profundo à parótida, então a parótida protege, tá? Aí o nervo vai superficializar. O momento que ele superficializa, que ele sai da parótida, os 5 ramos, né? Os 5 ramos ali do facial, quando eles superficializam da parótida, tá? E vão se conectar na parte inferior do ismaço, tá? Essa é a parte é o momento em que a gente tem maior chance de dano. Nesse momento, eles também estão acompanhando os ligamentos retentores da face. Então, é nesse momento que a gente sabe que superficializou, opa, tem que cuidar. Ali, talvez, eu possa lesionar o nervo, mas ali junto também estão os ligamentos. Então, são momentos que tu consegue avaliar pelos ligamentos que o nervo está passando ali. Entende? Então, Tu me perguntou de qual nervo. isso, basicamente, os ligamentos seriam assim como um aviso, assim como, está saindo, estão superficializando o nervo. Isso, também. Segundo essa nova visão, né? Tu entende que a outra visão das 7 zonas não era assim. A outra visão, ele colocava zonas bem específicas. No meu ponto de vista, assim, no meu entendimento, eu acho que essas 7 zonas é muito bom para tu fazer anestesia local, né? Quando vai fazer anestesia local, é muito bom tu já saber exatamente onde é que é o pontinho que o nervo superficializa. E na visão do Mendelssohn, é uma visão bem cirúrgica mesmo, né? Está abrindo lá, está olhando, bom, aqui está o ligamento, aqui eu tenho que me ligar, que pode estar passando o nervo junto, deve estar passando o nervo junto. Entende que são visões diferentes da mesma coisa. Eu acho ótimo. Sim, perfeito. Eu vou pedir para o pessoal da Liga enviar agora, nesse momento, o link para a certificação. E enquanto isso, eu vou esperar ver se alguém mais tem alguma pergunta. Vamos esperar só um pouquinho, ver se alguém tem uma pergunta. E se não, a gente também... Bom, eu acho que não tem mais perguntas. Mas eu vou pedir para todo mundo seguir e acompanhar todas as aulas, que a gente já tem um novo calendário com novas aulas. A gente quer agradecer bastante a participação da doutora Patrícia. Foi uma aula ótima mesmo, a gente aprendeu bastante e deu para revisar bastante anatomia também. E eu vou só esperar um pouquinho para todo mundo pegar o link e podemos encerrar com a aula. Muito obrigada a todo mundo. Foi enviado o link aí, já. Se alguém tiver também alguma outra pergunta, enquanto vocês fazem a inscrição, vocês podem mandar também. Acho que a doutora Patrícia não ia se incomodar, não. E, só para falar aqui, doutora Patrícia, várias pessoas estão mandando no chat, eu não sei se a senhora consegue ver, mas está todo mundo agradecendo a aula, parabenizando pela aula. Sim, que legal. Eu tô bem nervosa, pessoal, desculpa. Bem nervosa mesmo. Prometo que ano que vem é melhor. Não, mas eu acho que para mim e para todo mundo foi uma aula ótima. Então, todo mundo conseguiu pegar o link? Alguém pode responder a ele no chat, por favor? Eu consegui.
Rafael, vou pedir para tu enviar uma mensagem pelo Instagram da Liga, que a gente consiga te passar também aí pelo direct. Doutora Patrícia, muito obrigado realmente por sua palestra. Eu acho que ninguém mais tem nenhuma pergunta. Ah, a senhora deve estar cansada porque eu sei que veio do plantão, então eu me despido de você. Eu só vou ficar aqui um pouquinho mais para todo mundo poder fazer a certificação. Tá bem. Muito obrigada, Josh. Eu fico muito feliz de vocês terem me convidado. Eu tentei fazer o meu melhor e Foi desculpa ótimo. qualquer coisa. Tá bem? Um Não, abraço. foi ótimo. Muito obrigado, doutora Patrícia. Beijo. Tchau. Tchau. Pessoal da Liga pode enviar uma vez mais o link, porque eu acho que termina se perdendo um pouco no chat. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui o aberto a chamada até que seja a hora até que seja as 9 para vocês poderem pegarem o link, tá? Uma boa noite para todos e obrigado por participarem. Por favor, olhem aí no Instagram que a gente preparou mais aulas para vocês. Muito obrigado a todos e uma boa noite.